Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, esse é o Arco-Íris de Livros e hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante, que é Depois, do Stephen King. Nesse vídeo eu vou separar ele em 3 partes. Primeiro eu vou dar uma sinopse do livro, depois eu vou dar a minha opinião sem spoilers e depois a minha opinião com spoilers. Mas eu vou deixar bem sinalizado aqui para não correr o risco de alguém pegar um spoiler sem querer. E se caso você goste ou você tem interesse em comprar um livro por conta da minha indicação, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem direto para o site da Amazon. Nessa história a gente vai acompanhar o Jamie. Ele é uma criança, mas temos um ponto: ele vê gente morta. E aqui é muito legal porque a gente vai acompanhar tudo na perspectiva dele. É como se esse livro ele não fosse escrito pelo Stephen King, ele fosse escrito pelo James. Acaba sendo um suspense terror, mas um pouco mais leve, entre aspas, porque é da perspectiva de uma criança e adolescente, né? Porque a gente começa com ele criança e vai ali até ele ser adolescente. E é muito legal porque a gente vai acompanhando também ele contar pra gente como que ele descobriu e como que ele vem lidando com isso. E a gente começa com a trajetória do Jamie e da mãe dele. Eles moram sozinhos ali num apartamento em Nova York. Eles têm uma qualidade de vida super boa porque a mãe dela agora assumiu a editora que era do irmão dela, então tio do Jamie, porque ele tem uma doença, enfim, não conseguiu ali continuar assumindo as rédeas da editora, então a mãe dele acaba assumindo isso. Só que por conta de alguns investimentos ali, esquemas de pirâmide que o tio dele se meteu e que a mãe dele continuou, eles vão ter que sair um pouco dessa qualidade de vida boa que eles tinham e vão se mudar e vão ter uma qualidade de vida um pouquinho menor, mas vão seguir ali com a vida deles. E nesse meio tempo também a gente é apresentado pra Liz. A Liz, ela é namorada da mãe do Jamie ali em certo ponto da história. Ela é uma policial, só que ela tem uma índole um pouquinho assim duvidosa, né? Vai ficar bem claro na história o que é essa índole duvidosa da bonita. Aqui tem um ponto bem importante, porque a mãe do Jamie sempre frisou muito pra ele pra manter essa habilidade em segredo. E pro Jamie isso sempre ficou muito claro, porque imagina, pensa num cenário onde alguém ia falar pra ti: ah, então, eu tô vendo aquela pessoa ali e ela morreu já. Só que aí a gente vai ter uma situação em que a Liz descobre essa habilidade do Jamie e vai pedir ajuda dele pra que ele consiga ajudar ela em um caso que ela está envolvida. Esse aqui, eu acho que é um livro muito bom de entrada pra quem nunca leu Stephen King ou pra quem tá começando a ler outros livros mesmo, no geral agora, porque como ele é um livro curto, é muito bom pra você ver se você gosta do estilo de escrita, se você gosta do tipo de história. E cara, é tão curtinho, e se tu não gostar, tu perdeu pouco tempo, ou tu abandona e vai pro próximo e tá tudo bem. É uma boa porta de entrada pros livros do Stephen King e pra livros no geral. Tem alguns pontos muito interessantes da história que, por exemplo, o Jamie, ele vai assumindo as coisas ali relacionadas ao poder dele, porque ele não tem como confirmar 100%. Tem algumas premissas aqui do Stephen King que são muito legais, muito peculiares da história mesmo. Então, por exemplo, nessa história, os mortos, assim que eles morrem, né, eles estão ali eles apareceram pro Jamie, tudo que o Jamie pergunta, eles não podem mentir. E é muito legal ver o Jamie contando como que ele chegou a essa conclusão. E ele até fala assim: eu não tenho certeza, mas todas as vezes que eu perguntei, eles me responderam com sinceridade. E fica muito nessa coisa empírica mesmo, dele testa, aí ele, fizeram assim, daí testa e fizeram assim. Porque como é que tu pesquisa isso? Pra quem que tu pergunta? Como tu vai dar um Google? Fala, será que fantasmas eles contam verdades ou não? Não tem assim. É muito realista nessa parte. É uma criança que tem ali uma habilidade especial e vai descobrindo, vai se aventurando, vai entendendo. Como é um livro curto, né, acho que não tem nem 200 páginas, ele não vai ser muito complexo no sentido de detalhes, então óbvio que vão ficar algumas pontas soltas porque ele foca muito mais nesse enredo principal do relacionamento do Jamie ali com as pessoas próximas e de como usar essa habilidade, ou como muitas vezes essa habilidade pode colocar ele em situações desagradáveis, do que ter toda uma explicação por trás, ou do que ter toda uma profundidade, alguma coisa nesse sentido. Ele é aquele tipo de livro focado ali na história principal e tu vai se entreter com
aquilo. Mas é um livro que eu gostei muito de ler. Agora entrando um pouco mais na minha opinião, sem spoiler. Eu gostei muito de ler esse livro. Quando eu comecei, eu não tava muito leitora. Pra quem não assistiu o meu vídeo de quando eu voltei pro canal, eu contei um pouco mais das coisas que eu li. Dá pra perceber que a maioria é audiobook, porque era como eu tava conseguindo consumir histórias. Eu não tava sentando tanto pra ler. Então, eu demorei um pouco para ler esse livro, apesar de ele ser bem curtinho, mas não porque eu não tava gostando, mas porque eu não tava tão leitora assim. Mas o livro em si é super fluido, ele tem um ritmo bem acelerado, e o que é difícil no Stephen King, porque normalmente ele tem esse ritmo mais prolixo, mais devagar, né? Todo mundo sabe, ele tem livro de 1000 e tantas páginas. E aqui não. Como é um livro curtinho, a gente tem algo um pouco mais ritmado. Aqui ele vai direto pro assunto, pasmem. Então hoje vai conseguir ir acompanhando a história num ritmo bem legal. Tem capítulos curtos, assim. Até a formatação de capítulo, não sei se vai dar pra ver ali, mas ela é dessas que não tem a página, né? Só vai separando aqui. O que é bom, porque acaba sendo, tá vendo? Tem coisas muito curtas, o que também é difícil pro Stephen King. Porque, sinceramente, tem livros dele que eu já li que o capítulo é o tamanho desse livro. Então até foge um pouco da zona de conforto dele, eu sinto, em certas partes. Ele me lembrou um pouquinho a sensação de Joyland, só que Joyland eu acho que tem alguns elementos um pouco mais adultos, porque já é pela perspectiva de uma pessoa mais velha. E eu gostei muito de ser a perspectiva de uma criança aqui, porque dá uma certa inocência para a história que torna muito interessante mesmo. Então várias coisas que poderiam ser super pesadas, elas são leves, mas ao mesmo tempo tem coisas pesadas que é uma criança vendo aquilo e às vezes até dá um choque um pouco maior, assim. E o Stephen King tem muito disso, né? Tem vários livros dele que são pela perspectiva de crianças. E eu gosto de histórias assim também, então acho que casou muito bem aqui. E aí, obviamente, como a gente tem a perspectiva dele, muitas vezes a gente passa raiva junto, a gente se apega a pessoas, a gente não gosta de algumas pessoas. Muito legal essa ambiguidade dos personagens, né? Não tem aquele personagem, ai, perfeitinho, não sei o que, nananã. Não, existe muita ambiguidade, existe muita gente fazendo coisa errada. E às vezes até o Jamie percebendo isso, né? Como ele vai crescendo ali dessa criança de, acho que 8 anos até ser o adolescente, coisas que ele olha pro passado e fala, aqui eu não percebi, mas depois eu percebi. E ele vai, às vezes, quebrando a quarta parede com a gente, de fazendo anotações, de fato, como se fosse o diário dele. Isso aqui, ele tava lá escrevendo e acabou encontrando e acabou lendo, assim. Eu, às vezes, quando é algum livro de fantasma ou de coisa assim, eu tenho um pouco de receio, porque é um tema, assim, que eu tenho um pouco de medo. Mas eu gostei muito, de novo, eu acho que o fato de ser da perspectiva da criança, ele tira um pouco desse medo, mas ele tem esses momentos de angústia, que dá aquele friozinho na barriga, que tu fica, ai meu Deus, como é que ele vai se livrar disso? O que que vai acontecer? Meu Deus do céu. E sendo Stephen King, dá aquela coisa de, putz, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai ter audácia? Será que não vai ter? Fica sensações muito legais, assim, desse friozinho na barriga. Eu tenho só uma ressalva em relação ao final, que aqui, como esse livro é curto, de novo, ele foca muito na história. Ele foca muito naquele enredo principal. E pra mim tava tudo bem. Até que ele, 5 páginas, eu não tô exagerando, 5 páginas pro final, ele lança uma bomba. Não literalmente, né? Ele não tem página o suficiente pra encerrar aquele assunto da maneira que eu queria que ele encerrasse. Quem é você no fila do pão? Ninguém, mas é só minha opinião mesmo. Então eu achei que o final ficou um pouquinho corrido, porque lançou uma bomba de algo que eu nem tava dando muita bola, naquele ponto da história eu não estava curiosa para aquilo especificamente. Ele me lança essa bomba, em 5 páginas ele dá um desfecho meio tipo, que eu nem consegui raciocinar com aquilo que ele tava me falando. Aí ele já lança o desfecho e acaba. Eu falei, não, volta. Mais 50 páginas, pelo amor de Deus. Eu acho que mais 50, assim, nesse livro ia fazer uma baita diferença. Mas, de novo, é só uma ressalva, é só um ponto. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele tem uma coisa muito legal, que ele vem já num ritmo meio acelerado, chega num pico, daí ele volta, daí ele vai. É meio que como se tivesse
duas histórias, assim, primeiro acontece uma coisa, depois acontece outra, e elas se conectam muito bem. E da metade pro final, eu li bem rápido, assim, porque eu já tava mais numa vibe de ser leitora, e também foi ganhando um ritmo bem legal pra história. Galera que não quer spoilers, muito obrigada por ter assistido até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque agora nós vamos iniciar a parte com spoilers. Tem dois pontos aqui, na verdade, que eu queria comentar de duas situações que acontecem no livro, porque eu sinto que eu preciso comentar com alguém que já leu. E as pessoas que eu conheço não leram esse livro. São duas cenas. Teve a cena daquele ritual lá com a criatura. E eu fiquei... quê? Gente, eu acho que eu demorei muito tempo pra entender o que tava acontecendo. Eu não conseguia conceber na minha cabeça aquela cena. E daí eu fiquei muito confusa. Parecia que era eu que tava tonta. Não, tipo... Sabe, eu fiquei, ué, como assim? Que é isso? O que tá acontecendo? Por que me deu esse sentimento de anjo, você tá bem? Tipo assim, o quê? Porque ele foi muito longe. O Stephen King aqui nesse ritual, nessa coisa, eu acho que ele foi um pouco longe. Mas depois eu entendi, né? Depois no final faz um pouco mais de sentido do porquê que teve que se criar essa situação para que a criatura lá específica, eu esqueci o nome dele agora, precisasse estar meio que conectado ao Jamie. E claro, ele não explica tanto pra gente do que essa criatura, o que tá acontecendo, quem que é isso, de onde que vem isso, quando que isso pode acontecer, realmente fica solto, mas não me incomodou. Eu sabia que era um livro um pouco mais curto, que sim, vão ficar pontas soltas, e eu acho que não era o foco da história mesmo, né? Como eu comentei na parte sem spoilers, ele foca muito nesse enredo principal, porque como é na perspectiva do Jamie, ele não pode contar algo pra gente que ele não sabe, ele só conta o que ele sabe, então fica muito nisso, assim. Mas foi só uma cena que me deixou muito confusa. E a outra parte, que foi o que eu comentei na parte sem spoilers, do final, gente, eu nem sabia que ele ia pensar em desenrolar quem era o pai do Jamie. Eu não tava ligando pra quem era o pai do Pop, coitado. Eu só, tipo, ah, tá, beleza, ele não sabe quem é o pai, ah, tá. Só que aí, ele pergunta pro tio, descobre que é o tio... 5 páginas faltando, ele lança uma bomba de algo que eu nem sabia que eu queria saber. Só que aí depois que ele me conta isso, eu quero saber o que aconteceu. E quando ele tava contando, tipo, aquela versão dele meio romantizada da história, eu tava acreditando. E aí eu fiquei, nossa, tá, é meio podre, né? Porque, porra, são irmãos e tal, não sei o que, mas beleza. Daí ele fala, ah, não sei, acabei de inventar isso aqui. Aí quando ele fala acabei de inventar... eu penso, ah, não é o pai? Como assim? Daí eu, ah, não, tá, ele acabou de inventar esse enredo. E eu fiquei muito frustrada em não saber o que aconteceu. Porque várias pontas soltas que ele deixa na história, eu não me incomodei. Porque eu pensei, ah, é na perspectiva do Jamie. O Jamie não sabe. Mas como assim o Jamie não sabe disso aqui? Fui, que ódio! Entendo, porque ele muito não queria saber se fosse algo negativo, porque querendo ou não é a mãe dele, com o pai dele, que resultou na vida dele, então eu até entendo, mas ao mesmo tempo eu queria saber, sabe? É só uma curiosidade, eu só queria umas 20 páginas a mais pra saber o que diabos aqui, entendeu? Porque fica muito nessa, ah, tá, beleza. E eu terminei o livro assim, tipo... mas tudo bem, eu gostei do livro, achei um livro bom e eu realmente acho que vale a pena, até porque ele é super curto. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do livro pra gente ir comentando. E é isso, até a próxima!